tá? E as curetas do tipo Grace seriam mais específicas para raspagens subgengivais. As outras curetas, a gente tem mais 5 curetas. A gente vai ter, então, quero que vocês separem aí, a Mini 512. Mini 512 é esse instrumento aqui. Se vocês forem perceber, a ponta ativa dela, a pontinha lá, onde ela vai fazer o processo de raspagem, onde tem o ângulo de corte, esse instrumento ela apresenta uma ponta ativa muito picorruchinha, muito pequenininha, tá? E o que isso vai influenciar? Vai influenciar na sua zona de trabalho. A cureta Mini 512, ela vai servir então para regiões onde a gente vai raspar bolsas em dentes, e aí você tem que identificar qual é o ângulo que não tem corte e qual é o ângulo que tem corte. Você vai raspar bolsas em regiões de incisivos inferiores ou bolsas profundas na região de molar, regiões de furca, como por exemplo esse dente aqui. Então se eu tiver que raspar, então aqui eu tenho a vestibular e a lingual. Se eu tiver que raspar uma região de furca, a Mini 5 ela vai delicadamente nessa região de furca e consegue fazer um movimento lá naquela região, tá? Então, como um instrumental mais delicado, a Mini 5 ela vai ser indicada então para regiões anteriores e bolsas profundas, tá? Então essa é a principal indicação da Mini 512, uma cureta do tipo Grace, tá? Ela é uma cureta com um ângulo de corte só. Depois a gente vai ter aqui então no nosso kit a cureta do tipo Grace, vamos lá, 5-6, tá? Essa cureta, ela tem o mesmo tipo de ângulo de corte, ou seja, ela tem, por ser Grace, ela só corta de um dos lados, nesse caso aqui, esse lado aqui. E essa cureta periodontal do tipo Grace, ela é indicada para regiões anteriores, para dentes anteriores, vestibular ou lingual desses dentes anteriores. Em algumas situações, você consegue fazer com que ela entre na região proximal, tá? Então, por exemplo, aqui eu tô com o meu ângulo de corte, tô verificando, eu tenho aquele barulhinho, ó, onde eu consigo fazer o processo de raspagem, tô vendo que eu tô conseguindo raspar, e eu consigo entrar com ela subgengivalmente, e aí eu não tenho grandes problemas porque ela não tem ângulo de corte nesse outro lado, então eu não vou ter uma laceração tão grande do periodonto, eu vou ter uma proteção. E se eu quiser agora raspar, eu estou raspando aqui a distal do central. Se eu quiser raspar a mesial do lateral, ela tá lisa, ó, ela não vai fazer nenhum movimento. Então eu tenho que virar o meu instrumento, então eu vou lá, viro o instrumento, pego o outro lado e venho na mesma região. E aí o meu ângulo de corte agora tá pro lateral. Então as curetas, como eu falava também com a Grace, a gente vai invertendo, a gente vai girando ela de acordo com aonde está o meu ângulo de corte, tá? Então aqui, ó, o ângulo de corte nesse lado, esse lado seria o lado inativo. Então seria mais para raspar o lateral. Se eu quiser raspar o central, a distal dele, eu não vou conseguir, tá? Então eu teria que raspar a mesial dele primeiro, a vestibular, e aí se eu quiser ir para a platina, talvez eu tenha que girar e também utilizar ele para raspar a distal. Tá? Então isso é básico, todos eles vão ser iguais, eu não vou ficar cada um deles voltando nisso, mas eu acho que é uma coisa básica. Tá? Então regiões de trabalho onde eu vou trabalhar com a cureta do tipo Grace, e essa Grace 5-6 seria então vestibular de dentes anteriores, lingual dos dentes anteriores, e muitas vezes a gente pode até utilizar elas para a região proximal em bolsas do tipo
em cálculo supra e subgengival, tá? As GRACE, elas são utilizadas para os dois tipos de cálculo. No nosso kit também consta com a cureta 7/8, tá? Do tipo também do tipo GRACE. Essa cureta 7/8, ela tem um ângulo, se a gente for olhar para ela, ela é igual, basicamente igual à cureta 5/6, só que o ângulo, essa parte lá em cima, ela é um pouquinho mais curtinha e tem um ângulo de corte um pouquinho diferente. Então, em algumas regiões onde você tiver dificuldade de estar trabalhando com a 5/6, você vai levar a 7/8, tá? A 7/8, ela é indicada para regiões de molares, dentes posteriores molares ou pré-molares, vestibular, lingual desses dentes, tá? Ela não é indicada para mesial nem para distal? Não, a gente vai conversar sobre as outras duas que estão faltando no nosso kit. Vamos conversar que elas são mais indicadas para uma região proximal. Então, bom, se eu pegar a colheita do tipo 13, 14, tá, que seria essa aqui, ângulo de corte aqui, e eu entrar com ela, então, na região distal, ela tem um ângulo de corte que favorece que eu faça meu dedo de apoio, por exemplo, em canino ou em pré-molar, e que eu consiga chegar nessa região posterior. Eu vou empurrar aqui um pouquinho, vou dar um zoom um pouco maior para a gente poder estar visualizando isso. Então vamos lá. Se eu colocar meu dedo de apoio, normalmente eu não consigo vir com o instrumento de trás para frente. O paciente tem bochecha, tem língua, tem estruturas anatômicas aqui que não permitem isso. Eu tenho que entrar pela parte da frente. Então quando eu entro pela parte da frente, eu tenho que ter um dedo de apoio, eu tenho que ter uma pegada do meu instrumento e eu vou ter que ter um ângulo de abertura da boca, limitação de abertura da boca do paciente, e a partir desse ângulo eu consigo chegar, por exemplo, usando uma 13/14, na distal do primeiro molar, ou na distal do segundo molar, para poder fazer o processo de raspagem. Sempre buscar dedo de apoio, pode ser em dente, pode ser em tecido duro, em osso, ou até em estruturas extra-orais a gente pode conseguir achar esse dedo de apoio. Se eu trocar então essa 13/14 por uma 11/12, eu também vou conseguir, ó, então eu verifico sempre onde é que está meu ângulo de corte, e se eu tentar, ó, olha só o ângulo que eu tenho que fazer para poder chegar, olha a abertura de boca do paciente que ele teria que fazer para mim poder chegar com o meu instrumento nesse ângulo lá na distal. Então ele não foi projetado para isso, mas se eu virar ela e tentar trabalhar com o meu ângulo de corte na mesial, olha só o ângulo, olha onde é que eu estou entrando, olha a diferença de ângulo. O instrumental estava entrando aqui, ó, quase lá na distal um ângulo saindo para a distal do primeiro molar, e agora ele está vindo aqui na mesial aqui do segundo pré, tá? Então ele está saindo o ângulo para lá e não para lá como estava saindo anteriormente. Isso vai favorecer a abertura de boca do paciente, vai favorecer que você chegue então com ela na mesial de vários dentes para poder fazer então esse processo de raspagem. Beleza?